Olá, olá, olá pessoal. Nosso devocional de hoje a gente vai refletir sobre um versículo de Provérbios que fala assim: quando se fala demais, o pecado certamente está presente, mas quem controla a sua língua é prudente. Sabe quando a gente vive uma situação de quando temos cachorro em casa e o cachorro não para de latir muitas vezes e aparentemente aos nossos olhos a gente acha que ele está latindo à toa, está latindo por qualquer motivo. Então, mas muitas vezes a gente faz isso com com as nossas próprias palavras, com a nossa boca, porque muitas vezes nos encontramos diante de certos tipos de situações e na maioria delas são situações difíceis, situações complicadas. E aí a gente perde o controle, sabe? A gente dispara falando coisas que não deveria, da forma que não deveria. E, e por meio de palavras são geradas atitudes e palavras injustas geram atitudes injustas. E isso acaba agravando situações que não deveriam ter sido agravadas. Muitas situações a gente evitaria por causa das nossas palavras, sabe? Eu já passei por várias situações, por exemplo, que várias pessoas sempre reclamavam, dando a entender com as palavras que nunca estava bom o suficiente para elas. Em vários tipos de situações profissionais, situações pessoais, as mais diferentes possíveis. E isso muitas vezes vai desgastando, vai possibilitando distanciamentos que muitas vezes até não aconteceriam, sabe? Já me xingaram de idiota, sendo que eu nem fiquei tão triste com o xingamento, porque eu sei que eu não sou idiota, porque idiota é aquele que olha só pro próprio umbigo, né, egoísta. E eu sei que eu não sou isso, então eu não fiquei triste pelo xingamento, né? Fiquei triste por não esperar aquilo da determinada pessoa, ou outras vezes parece que as pessoas às vezes fazem as coisas para mostrar para os outros que elas estão fazendo. Mas quando a gente faz porque a gente encontrou um propósito naquilo, muitas vezes vai sobrar para a gente também, porque aí já vem as palavras ofensivas de novo, né? Já vem aquele disparar de palavras desnecessárias. E até outros tipos de situações, quando a gente fica alterado, né? Com algum tipo de situação que nos fez subir o nervo da cabeça, né? Perdeu as estribeiras, a paciência. E aí é muito complicado controlar a boca nesse momento também, né? Nesses momentos difíceis, que a gente só quer falar, só quer tocar tudo pra fora e muitas vezes não é sábio. Tem momentos que realmente serão necessários esses tipos de palavras, de atitudes, de realmente falar algo sabiamente, falar tudo, porque realmente a pessoa vai precisar ouvir. Mas o que a gente tem confundido tantas vezes eu sou assim, eu sou sincero, eu falo mesmo, com não ter sabedoria ao falar, né? Por isso que o versículo diz: quando se fala demais, ou seja, esse demais tá claramente compreendido que é um falar desnecessário, é um falar vazio, sabe? Mas quando se fala demais com prudência, é diferente. Por isso que o versículo completo dizendo, né? Aquele que controla sua língua é prudente. E
E aí o que acontece? Muitas vezes a gente encontra um terreno totalmente venenoso do outro lado também, quando a gente fala certos tipos de palavras e aquilo volta e fica aquele veneno, né? Até por isso que no livro de Tiago está escrito que a língua é venenosa, né? A língua é um fogo, quem vai controlar, né? Assim como os animais têm freios, né, em suas bocas, é inteligente a gente ter esse freio em nossas bocas. E aí, o que acontece? Vão sendo perdidos, né, relacionamentos, amizades, oportunidades, por conta de como reagimos com nossas palavras. E, sabe, eu vou te falar a verdade, a gente nunca vai evitar situações difíceis, elas sempre vão existir de uma forma ou de outra, porque a gente está em contato com vários tipos de pessoas, mas a gente, com o tempo, né, a gente acaba assumindo uma postura que, parece que ninguém faz o que é certo, ninguém fala o que é certo, então do que adianta eu falar, eu ter a atitude correta? E aí é curioso, né? Porque até o título do capítulo 10 em algumas versões da Bíblia fala assim, a justiça e a maldade, né? É impressionante quando a gente para pensar que quando a pessoa realmente está a fim de causar algo ruim com as palavras, ela realmente usa palavras maldosas, né? Usa realmente palavras desnecessárias, palavras para agredir, porque por meio daquelas palavras ela vai refletir o interior ferido, o interior maldoso. Só que a gente pode agir, por outro lado, também com palavras justas, com palavras corretas. Sabe, a gente muitas vezes confunde, a gente pode falar algo que é correto, não de uma maneira maldosa. A gente pode ser justo ao falar, a gente pode ser realmente íntegro ao falar. Por isso que Jesus nos ensina, né, no devido contexto, quando essa frase é falada por ele, mas muitas vezes a gente só replica, né, só repete as palavras, mas não entende o contexto. E ele fala que a nossa boca vai falar do que o nosso coração estiver cheio. Se o nosso coração estiver cheio de maldade, a gente vai falar demais. E ao falar demais, a gente pode pecar com os nossos lábios. A gente pode defraudar as pessoas, sabe? Por mais que na grande maioria das vezes as pessoas que falam, né, as pessoas que pronunciam certas palavras, elas raramente vão reconhecer que usaram palavras erradas. Porque o egoísmo, né, o egoísmo faz ela ficar centrada só no que ela está sentindo, na satisfação pessoal dela. E a gente daí nem se preocupa, né, se a gente acaba ferindo as pessoas com as nossas palavras. E isso acaba sendo um assunto que vira um tabu no outro extremo também, né? Porque muitas vezes a gente escuta pessoas por aí até falando da palavra de Deus, que as pessoas falam assim que nossa, as palavras têm poder, você tem que falar assim para o mundo espiritual, eu declaro, eu determino, eu isso, eu aquilo, né? Primeiro, que se a gente vai realmente ser racional na situação, a gente não tem poder de nada, né? Lá no começo de todas as coisas, a terra era vazia e sem forma. E o que começou a dar forma para todas as coisas foi a palavra de Deus. Não foi a palavra de nenhum humano lá. Sabe? Deus sempre vem com uma palavra de acordo com a situação. E a gente mistifica demais. A gente acha que é a nossa palavra. Mas não é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, não vem por ouvir
palestras, não vem por ouvir uma coisa nossa, eu ouvi aquilo realmente encaixou com o que eu tô precisando, só vou ouvir isso agora, sabe? É muito misticismo para pouca fé. E a nossa fé muitas vezes tem se revelado pequena porque o nosso coração não é preenchido pela palavra de Deus, pela única palavra que vai nos livrar de usar palavras demais e pecar com elas, sabe? É a única palavra que vai trazer salvação para as nossas vidas. Até tem uma frase muito interessante que diz que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã, né? Porque por mais que os anos passem, a palavra de Deus é a única que não vai passar. As nossas palavras aqui, mesmo que a gente tenha ofendido, elas vão passar e muitas vezes vão fechar portas que nunca deveriam ter sido fechadas por causa da falta de prudência nas palavras. Que hoje fiquem algumas perguntas para nós refletirmos, para nos tornarmos pessoas melhores com as nossas palavras. Perguntas como: será que temos usado nossas palavras com prudência? Será que estamos constantemente nos vigiando para não causar danos desnecessários com as nossas palavras? E uma última pergunta: será que quando proferimos, que quando falamos palavras que ferem, palavras que machucam, palavras desnecessárias, temos procurado restabelecer um desentendimento, uma ferida que causamos? Porque do que adianta a gente falar tanto sobre Deus e não ser essa cura, proferindo e falando a palavra de Deus, sabe? Não é, como eu disse, não é falando assim: eu declaro isso, eu declaro que Deus vai fazer, sabe? Isso causa algo muito complicado, porque a gente começa a achar que o poder está em nós, mas o poder está na palavra de Deus e sempre estará.